Hoje vamos debater um assunto que parece ser batido pela mídia, mas que não deixa de ter importância: o preconceito contra a diversidade sexual. O tema, que antes era censurado pelas instituições, hoje é debatido em âmbito público e se torna uma realidade cada vez mais presente na sociedade. Apesar deste progresso, nos deparamos diariamente com notícias que relatam casos de violência extrema contra homossexuais. A luta contra a discriminação vem ganhando corpo nos grandes centros urbanos. E nas cidades pequenas, a influência de famílias tradicionais ou a presença da igreja interfere neste comportamento? Conheço história de pessoas que esconderam a sua opção sexual em consideração àqueles que as rodeiam e também a dificuldade de assumir a identidade em cidades do interior de Santa Catarina. Eu acho que a gente sofre preconceito o tempo todo. Eu costumo dizer que ninguém nasce homofóbico, as pessoas se tornam homofóbicos pelas relações. A sociedade acaba analisando, vendo o homossexual como um monstro. Você confere agora aqui no Mix. Eu resolvi contar para as pessoas que eu sou homossexual quando eu vi que as pessoas estavam desconfiando de mim, estavam de alguma forma já descobrindo de mim pelo meu jeito, pela minha forma de falar, por eu andar mais com meninas também. Desde criança, bem pequeno mesmo, que eu me lembro, assim, consigo lembrar, eu já, entendeu, gostava de ver coisas de mulher. Achava bonito ver mulher maquiada, achava bonito ver mulher de salto alto, de vestido, entendeu? Achava interessante, achava legal. Contei pro meu primo, que também é homossexual, e ele contou pra minha avó, que minha avó tava de férias pra lá. Aí ela voltou e contou pra toda a minha família. Daí, como eles já sabiam, eu achei que tava na hora de eu contar pra toda a minha família, porque já que eles haviam descobrido através dela, não tinha mais por que eu esconder. A minha história, comparada a algumas outras, é bem diferenciada, diferente do processo do qual a grande maioria por eles passam, por se envolver com primos, com amigos desde criança, desse processo. Eu não. Eu tive uma infância muito masculina, muito voltada a jogar futebol, brincar de carrinho, todo esse processo totalmente diferente. Desde os 16 anos, 17 anos, já começa a ter uma conduta homossexual diferente, você já começa a ter uma conduta sexual, vamos supor assim. Você já começa a ver os homens com outro olhar, você já começa a analisar mais as situações, você já não começa mais a ver aquela parceira tua, ela era minha namorada, eu já não sentia mais tanto, vamos supor, tanta vontade de estar perto dela. Como é que você se descobriu gay, João? Eu acho que eu sempre fui gay. Na minha memória, um comportamento gay que eu tive quando criança, por exemplo. Eu gostava muito de super-herói, super-homem. E eu lembro que eu tinha páginas de gibi em preto e branco, eu gostava de colorir, desenhar, fazer vórtices no fundo, enfim, criar uma imagem ali. E também colecionava propaganda de cuecas. Na teoria temos liberdade de tomar decisões, mas na prática nem todo mundo pode. O homossexualismo ainda é tratado com receio em boa parte da sociedade. Os homossexuais brasileiros têm seus direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988. Porém, de forma abrangente, pois um dos objetivos fundamentais do Estado é garantir o bem de todos, sem preconceito. Nas 2 últimas décadas, a discussão sobre o tema avançou no Congresso. Em 1995, foi criado o projeto de lei que institui a União Civil Gay. Enquanto eu fui casado, nós éramos casados, nós tínhamos respeito da vizinhança inteira. Mas por quê? Porque nós tínhamos os nossos limites. Dentro da nossa casa, nós fazíamos o que a gente queria. Fora dela, nós saíamos, nós passeávamos, nós tínhamos cachorro, todo mundo cumprimentava, todo mundo vinha conversar conosco. Assim. Então, aí eu vi que as pessoas começaram a respeitar, não aceitar, respeitar. Tem tanta coisa que é aceita e tem tanta coisa que é recriminada. Por exemplo, esses dias eu vi no Facebook de um jornalista. Algum tempo atrás, fumar era bonito e dar o rabo era feio. Algo assim. Hoje, dar o rabo é bonito e fumar é feio. Inverteram-se os costumes ou os princípios. Aí uma série de comentários embaixo e aí eu comentei
O que importa é perceber e aceitar que certas coisas fazem mal e outras não. Em 2005, um casal conseguiu uma medida judicial para adotar uma criança e no Senado tramita a PLC 122, conhecida como a Lei contra a Homofobia. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união homoafetiva, um grande passo para a classe LGBT. Agora, a luta pelo casamento civil. É uma situação engraçada. Para mim, hoje é muito normal. Às vezes eu não me dou conta de que eu sou casada com uma mulher. Então, é tão normal, é tão rotineiro, que se eu parar para pensar, esses dias eu tava sem fazer nada e eu pensei, meu Deus, mas eu sou casada com uma mulher. Porque é uma coisa tão normal para mim, e a gente vive tão bem, que é como se fosse um casal qualquer, né? Se assumir publicamente hoje em dia ainda é um desafio, maior para alguns, menor para outros. Nas cidades de pequeno e médio porte, isso se torna cada vez mais difícil, pois é comum querer se sentir aceito na sociedade. E para piorar, políticas públicas inexistem nesses locais, por entender que se trata apenas de mais uma minoria. Essa diferença, ela aparece pelo fato do número da população. Tem que se entender que numa cidade pequena, o homossexual passa a ser mais visado pelo número de população. E numa cidade grande, em contrapartida, essa diferença ela acaba sendo minimizada porque as pessoas têm várias atividades e muitos lugares para serem frequentados. Portanto, a questão da homossexualidade ela acaba se diluindo em função dessa população que se torna então um pouco maior em cidades grandes, o que acaba facilitando um pouco a interação, né, dessas pessoas com o meio social. E de certa forma facilita então as suas relações. A sociedade em si é o mais cruel, né? Porque se dentro de casa, a minha mãe sempre dizia, a preocupação maior deles era o que os outros iriam pensar, né? Sim. Nós duas somos de duas famílias bem conhecidas, todo mundo conhece a gente, né? Os meus pais, os pais dela, então é uma coisa que ninguém esperava. E eu acho que a gente foi pioneira, assim, na questão de assumir, porque a gente sabe, às vezes fala, aquela lá é, ou aquele é, né? Mas eu acho que de assumir, de viver junto e dar a cara a tapa, nós fomos as primeiras. Em nenhum momento eu desisti. Por mais que em casa, assim, que foi a parte mais difícil, né? Por mais que a minha mãe pedisse e tudo, né? Em nenhum momento eu desisti. A gente nunca deixou de sair juntas, por mais que falassem ou não aceitassem. A gente nunca recuou, assim, nunca voltou atrás e nunca deixou que as pessoas intimidassem a gente pela reação ou pelo preconceito que... E hoje em dia eu até fico com um pouco de receio com o que algumas pessoas héteros vão pensar, porque até hoje, quando eu saio em grupo, principalmente se for para uma festa, algo do tipo, sempre tem algum hétero na rua que fica debochando e chamando, no caso, a gente de bicha, ou dizendo pra gente não olhar pra eles, que eles vão bater na gente. Hoje em dia, a ideia do estereótipo existe mesmo dentro do ambiente homossexual. Porque hoje em dia tem gays que são assim desacreditados, entendeu? A gente é taxado às vezes, bichinha, viadinho, porque tem aqueles que são desse jeito, deslumbrado demais, entendeu? Acham que ser gay tem que se aparecer, tem que botar um leque de pavão nas costas, uma tiara de brilho e beijo, entendeu? Eles acham isso. Como eu gosto de ser super feminina, assim, pra sair, etc, como eu falei antes, eu acho que se eu ver uma outra menina que também seja lésbica e ela estiver usando essa roupa que eu estou agora, com o cabelo amarrado e sem maquiagem, porque eu não gosto de ficar com meninas que sejam masculinas. Então, no formato de meninas masculinas, elas estarão saindo para uma balada com esse estilo de roupa. Agora, já lésbicas femininas estarão mais arrumadas, maquiadas, então é diferente. O apoio da família é fundamental na autoaceitação dos homossexuais, mas trata-se de um processo que exige coragem e paciência. A minha família nunca comentou, mas a minha família, a partir do momento que ela soube, ela reagiu de uma forma boa porque já imaginavam isso. Já imaginavam que eu era gay, sim, pelo meu jeito e pelas pessoas que eu andava e nunca tive uma namorada, então isso era estranho. Eu não estava morando aqui em Joaçaba nesse período, mas pelo que eu soube da minha mãe, eles aceitaram bem e também entenderam e ninguém teve uma forma de dizer pra mim assim, eu não vou mais
querer conversar com você, ou você tá errado. Ninguém nunca falou isso pra mim, pelo contrário, a minha família sempre me apoiou muito. Meu pai era policial militar, entendeu? Ele era tenente da polícia militar, na época ainda era sargento e tal, ele foi subindo de posto. Ele era uma pessoa grossa, entendeu? Que não aceitava muito. Acho que pai e mãe, ele sabe mais ou menos quando o filho é gay ou não é. Ele tem um negócio, ele é diferente, ele tem um jeitinho, ele não sei o quê. Então ele era grosseiro comigo. Já apanhei de vara de marmelo e tudo dele, entendeu? De ficar roxo, de não ir pro colégio fazer educação física porque tava com a perna toda roxa, entendeu? E minha mãe sempre me protegendo, me defendendo ali do lado. A minha mãe sempre me apoiou. Como eu sou o filho mais velho, ela simplesmente só me falou: se você é feliz dessa forma, eu não sou ninguém para negar essa felicidade de ti. Eu não tive nenhuma represália em relação à minha família, pelo contrário. Minha família foi a quem mais me apoiou. Eu contei aos 14 anos para minha tia. A primeira reação foi me mandar para psicóloga. Aí a psicóloga era a mesma psicóloga que tinha curado meu problema de medo de escuro na infância. Acho que eles aceitam, mas para eles ainda sempre é doloroso, entendeu? Não que seja doloroso, é justamente esse que é o preconceito, entendeu? Eles me aceitam e me amam como eu sou, indiferente do que eu seja ou não. A primeira pessoa da família, assim, eu contei para uma irmã. Ela não reagiu nada bem. Ela disse que ia me internar e que eu tava ficando louca. Ela disse que aquilo não existia, que não tinha cabimento para ela, que ela não aceitava e que isso não era certo. Sim. Ela achava que eu não estava bem, por isso. Aí, consequentemente, ela contou para minha mãe, que é claro, a mãe só dizia que ia me mandar para bem longe, né? E o meu pai, eu não sei até hoje como ele ficou sabendo. Ele nunca falou pra ninguém e eu, sinceramente, não sei quem contou pra ele. Ele ficou sabendo bem depois, até porque a nossa maior preocupação era o meu pai, né? Eles já são pessoas bem idosas, dá pra se dizer. Meu pai tem quase 70 anos. Sim. E eu acredito que ele não esperasse isso, né? Então, a reação deles foi a pior possível. O meu pai, o dia que ele ficou sabendo, eu entrei no quarto, ele tava com um revólver. E, claro, por um tempo a reação foi bem... Ele não falava com ninguém, e mesmo assim eu era uma pessoa bem ligada à minha família. E todo mundo me rejeitou, todos, sim, sem exceção. A minha mãe, assim, era a única pessoa que tentava conversar, mas tentava conversar para que aquilo acabasse, né? Nunca com a intenção de ajudar ou que ela concordasse com aquilo, né? E o resto, assim, o meu pai, em hipótese alguma, nunca, até um bom tempo, nunca aceitou. E uma das minhas irmãs, assim, falava para quem quisesse ouvir que para ela eu tinha morrido. Então a reação da família foi bem difícil. E dos que não eram meus amigos ou da minha família, sinceramente, eu nunca me importei. Sim. A discrição acaba por ser a saída mais fácil nestes casos. Aqui na cidade, eu sendo o carnavalesco da escola, eu tenho uma coisa mais solta. Eu posso, de repente, ser eu Zezo. Mas aqui, pelo que eu vejo aqui, que eu sei que na cidade tem um monte de gay, mas ninguém aparece. Todo mundo tem medo, entendeu? Das pessoas da cidade, que realmente, por ser menor, é um comentário, um fala uma coisa pro outro também fala, aí aquela coisa daqui a pouco vira um... Entendeu? E a pessoa não tem coragem de assumir, entendeu? Eu acho, aqui na cidade. Tem vergonha, tem medo dos gays. Eles fazem tudo escondido. Eu já vi, já prestei atenção, e tudo aqui deles é meio escondido, entendeu? Tem um amiguinho gay, outro amiguinho gay, eles saem juntos, fica assim e tal, não sei o que. Uns ou outros sabem, comentam, mas eles nunca dizem que são gays. Já prestei atenção. Assim, um ou outro se solta, vai, sai, entendeu? Mas tudo é escuso. Eu não sairia de mão dadas com um homem jamais. Porque eu acho que, assim, crianças vão ver, as pessoas vão respeitar, outras vão olhar. E não vejo necessidade de você estar tentando chamar a atenção das pessoas assim. Muitos deles acabam realmente assumindo sua identidade sexual em centros maiores. Eu já morei 2 anos em Balneário Camboriú. Na realidade, eu fui por proposta de emprego, tá? Mas é uma realidade que ela é diferente, tá? Até mesmo porque Balneário é uma cidade turística. Então, não tem aquela fixação, não tem aquela... O preconceito é menor, mas existe. Entende?
Por quê? Porque tem muitos locais de GLS, tem muito mais... O mercado GLS hoje em dia gera uma renda bombástica comparada ao mercado hétero. As pessoas que moram na cidade, tá, já moram há muito tempo, então elas já têm uma visão diferente, porque a Argentina, por exemplo, a Argentina já tem muitos argentinos que visitam Balneário, eles andam na rua de mão dada, então o pessoal de lá acabou se acostumando com essa realidade. Eu não contei antes porque eu não me sentia preparada para fazer isso, porque eu sempre, até uns 15 anos, eu era muito enrostida. Aí eu não me sentia com coragem, porque eu andava muito com pessoas só héteros. E nunca tinha tido contato aqui em Joaçaba com outras pessoas da minha opção. Daí eu ficava com muito medo de contar pra alguém, essa pessoa me julgar, ou contar pra todo mundo, as pessoas começarem a falar mal de mim, me chamar de sapatona, algo do tipo. Então eu resolvi ficar de boca calada, mas daí em Balneário acabou acontecendo isso. Primeira vez que eu sofri preconceito não foi aqui em Joaçaba, foi em Blumenau, porque um tempo depois que eu me assumi para minha família, eu fui morar fora, fui morar em Blumenau. E lá eu já passei preconceito. Lá o tipo de preconceito que os gays passam é quando você vai no mercado, vai comprar alguma coisa e você está num grupo de uns 5 gays ou mais, é sempre em grupo que você geralmente sofre preconceito. Se você está sozinho, é mais difícil. Tem alguns gays que quando sofrem preconceito, que quando são xingados de alguma coisa, eles acabam se sentindo deprimidos e às vezes não querem nem mais sair de casa. E no meu caso não, eu posso sofrer preconceito, mas eu vou sair mais ainda de casa porque eu acho que a única forma da sociedade aceitar é a sociedade convivendo com pessoas e vendo diariamente pessoas como nós. Alguns princípios religiosos condenam o homossexualismo, tratando essa forma de relacionamento como pecado. É bem difícil os gays que vieram de famílias evangélicas, é bem complicado pelo fato de as denominações evangélicas elas não apoiam a homossexualidade. E eu fui muitos anos de uma denominação evangélica, quase 10 anos, e nesses 10 anos eu não falei pra ninguém, e me sentia muito mal lá também pelo fato de que eu sabia que eu não podia crescer lá, digamos, dentro da igreja, pelo fato de eu ter esse peso de ter algo errado comigo, pensando isso. Mas depois que eu resolvi falar para minha família, eu resolvi que eu não iria mais ir na igreja. Grande parte de eu ter sofrido também foi pelo fato de eu estar na igreja e a igreja não apoiar. Não deixo de acreditar em Deus, mas não pretendo frequentar nenhuma denominação hoje. Mas como cada um tem seu livre-arbítrio, a doutrina espírita respeita, e a primeira regra que existe dentro da doutrina é o respeito, que é o amor está baseado no respeito. Então, a pessoa tem o livre-arbítrio, ela faz a escolha e ela tem que ser respeitada. A opção sexual não deve ser o fator decisivo na hora de buscar a felicidade. Cada um constrói a sua vida da forma que achar melhor para se tornar um sujeito feliz. O importante é ser feliz, não importa a condição. E cada um tem que seguir o seu caminho, me arrepender de ser... Nunca, jamais. Ou se tiver outra reencarnação, eu quero vir gay de novo, entendeu? Com certeza. Eu não tenho que dizer nada, eu acho o máximo ser gay, entendeu? Não sou aquela pessoa que, por que eu sou assim, por que minha vida é desse jeito, por que eu nasci... Não tem isso, tem que viver essa vida e pronto, entendeu? É o que veio pra você. Eu me senti muito melhor, me senti muito mais à vontade de sair na rua depois que eu já tinha contado para as pessoas. Se hoje em dia eles começarem a educar e começarem a ter uma visão diferente do que é ser homossexual, daqui a alguns anos talvez nós não tenhamos tanto preconceito, não só quanto ao homossexual, quanto ao negro, quanto ao índio. Hoje eu acho que para eu me sentir realmente feliz, eu tenho que trabalhar com uma coisa que eu gosto. E o que eu gostaria de fazer é fotografar pessoas gays como eu. Uma família gay, uma pessoa gay, ou não, mas uma pessoa que eu consiga me retratar e me espelhar e buscar um pouco de você no trabalho. Buscar um pouco de mim no meu trabalho também.